dizendo que o Flamengo dominou a partida, o que foi bem interessante. Temos também os jornais da Espanha, o Marca. Flamengo baila ou dança ou passa por cima em sua estreia no Mundial de Clubes. Chelsea, cuidado, viu? Eu tô falando aqui, já falei várias vezes aqui. Não há motivo pro Flamengo temer o Chelsea, não há. Se a gente já imaginava o Jorginho sendo titular com o passar do tempo, eu hoje já consigo cravar. Pra mim, o Jorginho é titular Não sai mais do time, né? Pra mim, não sai mais do Independente time. de De La Cruz, Independentemente tá de De La Cruz, com todo respeito a De La Cruz, mas assim, você ser reserva pro Jorginho não é nenhum demérito, muito pelo contrário. A gente pôde ver o Jorginho estreando muito bem, inclusive participando dos 2 gols do Flamengo na partida. Gostei da estreia do Flamengo, gostei das mudanças do Felipe Luiz e gostei da execução que o Flamengo teve. De novo, bem coerente com o que quer o seu treinador. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Flamengo Informe. E agora vamos acompanhar um resumão, tudo que a imprensa falou dessa estreia do Flamengo no Super Mundial de Clubes. Agora vocês vão acompanhar tudo que eles falaram, muitos comentários, elogios, críticas. É isso que vamos ver no vídeo de hoje. Vamos começar com o jogo aberto, né? O que a imprensa lá de São Paulo falou e depois os outros comentaristas da imprensa de todo o Brasil. Sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Então deixa o like, inscreva-se no canal para não perder os próximos resumos das vitórias do dia a dia do Flamengo e de tudo que vai acontecer nesse Super Mundial de Clubes. Vamos que vamos ver tudo que eles falaram, elogios ao Mengão e pegar ali as reportagens também dos jornais de todo mundo e os elogios que eles fizeram à boa atuação do Flamengo na estreia do Mundial. Porto, lá na Europa, os jornais também falaram sobre a vitória do Flamengo, aqui o A Bola, que é o tradicional, quando o assunto é futebol em Portugal. O Flamengo não deu chance ao Esperance, ou seja, dizendo que o Flamengo dominou a partida, o que foi bem interessante. Temos também os jornais da Espanha, o Marca. Flamengo baila ou dança ou passa por cima em sua estreia no Mundial de Clubes, porque realmente foi muito bem o Flamengo. O adversário não é um time de ponta, mas o Flamengo precisava superar essa equipe, e até porque está em primeiro lugar. Olha o asa agora. O Felipe Luiz sonha grande, não é? Então, Felipe Luiz, aliás, falando em inglês na coletiva, dispensando o tradutor, extremamente concentrado ali na beira do gramado. É um treinador que muita gente está de olho, até porque lá em Madrid, por ter ficado no Atlético, não é? Era um jogador muito respeitado e agora, nessa trajetória como técnico, vem mostrando competência também. Será que vai ser o substituto do Simeone? Olha, por que não, seria né? interessante antes de uma seleção brasileira, que ele tem tudo para chegar algum dia, mas se ele conseguisse ter essa experiência lá em Madrid, lá na Espanha, seria perfeito. Mas não libera mais. Quando cai nos times desse, do jeito que o cara trabalha, do jeito que ele está começando o trabalho, ele e o Rodrigo Caio, se cair no time lá na Europa, ele não E o esquece. Simeone também tem uma carreira longeva lá no Atlético, nunca aceitou a seleção da Argentina, porque tá tão bem acomodado, apesar que tomou 4 do PSG no começo dessa competição, vai ter que se coçar. Tá bem confiante, bem otimista. E essa declaração do Bruno Henrique de que a equipe de hoje é melhor que a de 2019, Edu Dracena, é forte. Não, mas a gente vê pelo elenco, né, Renata? Olha, chegando o Jorginho, né, Luiz Araújo jogando muito bem, né, a permanência de jogadores como o próprio Bruno Henrique, Arrascaeta. Então, se você pegar peças por peças, com certeza a de hoje o Flamengo é muito melhor do que 2019. E a gente está vendo também o que está acontecendo dentro do campo. O que o Felipe Luiz está fazendo com o Flamengo é coisa de a gente ficar atento, sim, respeitar ao máximo, porque os jogadores, você vê jogadores de nome ficando no banco e ninguém falando nada. Para você ver que ali tem comando, você vê que o Felipe Luiz tem os jogadores nas mãos e sabe o que tem que fazer. Ele tirou o Wesley, que é de seleção brasileira, e colocou o Varela. E não falou nada. E está jogando muito bem. Então, Porque precisava mais de um zagueiro, um defensor do que um ala. Então, entendeu? Então são coisas que, tipo assim, para você ver como que o Felipe Luiz tem um time nas mãos. Ele falou que por causa do adversário ele fez isso. É um cara que está muito bem preparado e é começo de carreira. Imagina ainda o que o Felipe Luiz vai trazer de títulos, de resultados positivos. Everton Guimarães, o Flamengo desperta em você também esse otimismo, porque é um time que ontem, pelo menos, jogou muito organizado, taticamente, fez o resultado sem muitos. Ok, uma ou outra chance do time adversário, mas não sofreu tanto assim. Renata, mas aí a gente tem que avaliar, é o que eu falei agora durante o intervalo, a gente tem que avaliar o adversário.
E hoje a gente não consegue ainda avaliar os adversários. Né? Porque o que me assusta, o Bayern meter 10-0 num time semiprofissional, não me assusta, dentro dos padrões. Me assustou o PSG meter uma goleada no Atlético de Madrid, sim, mostra que o PSG está muito acima. Mas aí quando a gente, foi o que eu falei, quando a gente viu um Palmeiras com o Porto, Boca com o Benfica, a gente viu que tá meio que equiparado. Só que o adversário do Flamengo, eu acho que não é referência. É um super elenco, talvez o elenco mais caro, talvez não, seguramente o elenco mais caro, seguramente o time que tem o maior orçamento do futebol sul-americano. Então, assim, em tese, a gente pode entender que o Flamengo possa avançar. Mas quando eu olho para o Flamengo e olho para o Palmeiras, e aí trabalho, um time mais linear, eu acho que o Palmeiras tem mais chance que o Flamengo. Eu não acho que o Flamengo vá muito longe nesse Mundial, não, Renata. Everton, aqui a gente está analisando bem de perto o Flamengo. Ulisses é um time bem estruturado, montado. Jorginho parecia que jogava na equipe há muito tempo, não sentiu nada o peso da estreia. Eu falei aqui outro dia de que o Flamengo e o Palmeiras tinham elencos maravilhosos, né? O Palmeiras tem 2 jogadores para cada posição, de qualidade, jogadores bons. O Flamengo tem 3. Entendeu? O elenco do Flamengo é muito melhor do que o do Palmeiras, não dá para você comparar. Em termos de elenco, e o Felipe conseguiu dominar um jogo que o Flamengo perdeu, ele entrou no vestiário irritado, criou uma situação ruim entre os jogadores e ele conseguiu dar a volta por cima e recuperar a confiança dos atletas. Por isso que ninguém abre a boca. Então estão fazendo o que é melhor para o Flamengo. O Felipe é um cara que chega, como você disse, ele vai ser um dos grandes técnicos e daqui a um certo tempo vai estar comandando a seleção brasileira. Já mostra isso, a capacidade, a competência, e o Flamengo muito forte, Renata. Vai dar trabalho para qualquer time europeu. E ainda acho, Marco Aurélio Cunha, que o Pedro pode ser melhor aproveitado. É um cara que está voltando de lesão, a gente sabe que ele não está 100%, mas precisa ser mais acionado, até perdeu gols ontem, mas acho que ele pode aparecer ainda mais e quando isso acontecer, o Flamengo pode fazer placares mais elásticos. Tudo é ritmo, Renata. O Pedro vai chegar o momento dele. Veja o Luiz Araújo, que futebol está jogando, né? Começou conosco lá no São Paulo. E eu quero falar do Felipe Luiz. Felipe Luiz é um menino, entre aspas, para mim, porque começou no Figueirense, lá na base, fui eu que o levei para lá. É verdade, pouca gente sabe disso. Eu levei ele para o... Que acerto, hein, doutor? Jaraguá do Sul, com 15 anos, ele foi para o Figueirense, e lá fez a carreira brilhante. E ele é muito atento às questões táticas, aos princípios, à forma do jogador. E ele não é bonzinho, porque todo mundo acha que o ex-jogador chega, tem que ser bonzinho, ficar ali mantendo o elenco que até ontem ele jogou junto. Nada disso. Ele é um líder exigente, sabe contornar problemas, mas antes de tudo ele conhece futebol. E o ídolo dele como mentor é o Simeone, que ele sempre falou, a gana do Simeone de vencer é o que sempre me empolgou. Ele sempre falou isso para mim, em conversas privadas e tal. Então, eu quero desejar ao Felipe a melhor sorte do mundo. Eu acho que é um dos maiores treinadores que o Brasil terá muito em breve. Capelanes, você está empolgado com o Flamengo, gostou da estreia. Independentemente disso, do que a gente tem visto desde o início do ano, o Flamengo pode surpreender nesse campeonato mundial? Até a menor chance. Eu tava até rindo, tava conversando com o Chiara, com o Charles aqui com a galera nos bastidores, é brincadeira. Achar que o Flamengo... Desculpa, gente. Um baita time aqui no nosso continente. O vira-lata. O europeu é melhor. Gente, achar que o Flamengo pode dar trabalho para qualquer clube europeu é viver numa outra realidade. Lembra que eu brinco com a bancada pachecada? Não sejamos pachecos também com os brasileiros. Vamos analisar, bacana, aplaudimos o desempenho do Flamengo ontem, jogou, mas contra quem também? Pô, o craque do time dos caras é o Ian Sassi. Com todo respeito ao Ian Sassi. Revelado no Coxa, passou pelo Vasco, foi chutado aqui no futebol brasileiro e virou rei lá, virou príncipe. Na Tunísia. Então o Flamengo tinha obrigação mesmo de jogar, até pelo investimento que se tem. Agora, achar que o Flamengo é favorito, daqui a pouco a alegria infelizmente vai acabar. Tendência a pegar um Bayern de Munique. O Flamengo dá para ser competitivo contra o Bayern de Munique? Dá para ser competitivo um Botafogo contra o Paris Saint-Germain? Também não vamos achar que, meu Deus do céu. Então é isso, Rê. Só para deixar clara aqui minha posição. Eu acho que assim, às vezes você pode não ser goleado e tudo, mas a tendência, o favoritismo antes das partidas é das equipes europeias. Agora, isso não significa que sejam favas contadas. Então vamos fazer o seguinte, vamos trazer o Amêndola e o Fernandão para o nosso bate-papo. Amêndola,
Flamengo venceu, eu gostei da atuação, acho que o torcedor rubro-negro pode ficar... Eu não sei se a palavra é confiante, porque o tal do Chelsea é complicado. Mas eu gostei da estreia, Bigode, queria saber de você. GV, eu gostei. Terminou. Eu gostei da estreia. Eu acho que o Flamengo teve os primeiros 30 minutos uma intensidade muito grande. O Esperance praticamente não tocou na bola, né? Mais de 70% de posse. Era um Flamengo dominante, um Flamengo que controlou as ações do jogo. Aí na reta final do primeiro tempo teve uma queda, o que também a gente tem visto isso acontecer quando o Flamengo tem essa intensidade nos minutos iniciais. E aí no segundo tempo eu acho que o Flamengo soube administrar o jogo. É claro que poderia ter talvez sido um pouquinho mais intenso na segunda etapa, poderia ter jogado um pouquinho mais no campo do adversário, poderia ter tido um pouco mais da bola no segundo tempo, mas aí eu acho que também... Então eu acho que pro De La Cruz voltar contra o Chelsea, eu não sei quem é que vai sair desse time. Mas, porém, contudo, no entanto, todavia... Eu acho que teremos uma outra mexida para esse jogo contra o Chelsea lá no ataque. Eu acho que sai o Pedro e eu acredito que o Plata seja o escolhido para fazer essa função. Ontem ele entrou no segundo tempo, inicialmente, né, na função de centroavante. Participa do segundo gol, ele dá a casquinha para o Bruno Henrique. E eu acho que ele é um jogador que tem uma característica que agrada mais o Felipe nesse momento e especialmente para esse adversário que é o Chelsea. Não dá para você ter um Pedro que... tem uma certa, não vou dizer lentidão, mas ele não tem tanta velocidade quanto o Bruno Henrique ou quanto o Plata na hora que o Flamengo não tiver a bola. E isso provavelmente vai acontecer com uma certa frequência contra o Chelsea, tendo em vista a capacidade técnica que tem o time inglês. Bigode, antes do Fernandão, rapidinho aqui, porque a gente fala muito em prateleiras, né? A gente fala muito em prateleiras aqui. Jogador da prateleira de cima, da de baixo, ainda não está na mesma prateleira. O De La Cruz, para mim, na América do Sul, tá naquela e atuam por aí, etc. Se a gente for levar para o nível mundial, De La Cruz e Jorginho estão na mesma prateleira? GV, só uma informação que eu vou responder isso aí. O Jorginho foi o substituto do Pirlo na seleção italiana. Acho que encerra debate, né? Aí botou uma tampa na panela. Apesar de grandes jogadores, eu também fiquei muito impressionado com o Jorginho ontem, a facilidade que ele joga futebol. Eu estava assistindo a final da Champions direto lá de Munique, eu estava no WhatsApp com o Bigode, falando de um rapaz. Qual é o nome dele, Bigode? O baixinho? Vitinha. Como o Vitinha jogava fácil. Posso até comparar também, apesar de serem níveis diferentes o jogo de ontem. Mas o Jorginho faz a coisa fluir muito fácil, né, Fernandão? Parece que além de Pulgar, de De La Cruz, até o menino Everton Araújo, que também é muito útil quando precisa, entrou ali o Jorginho para aproximar do Arrasca, dessa galera, para dar aquela azeitada, como diz o Marcão, pai do Gerson, para dar aquela azeitada ali na meiuca do Flamengo, né? Verdade, GV. Mas dentro de um contexto geral, acho que poderiam até jogar juntos. São jogadores de características diferentes. O De La Cruz, ele tem mais a característica do Vitinha, aquele cara mais enérgico, né? Que corre pra caramba, que chega bem no ataque. O Jorginho é aquele cara mais de controle de bola, de organização, que faz a bola correr, né? O Jorginho é literalmente, né, a caracterização de quem corre a bola, né? Ele faz a bola correr com velocidade. O De La Cruz é aquele cara de condução que chega na frente, entra na área, bem parecido com o Vitinha. E o Felipe Luiz, eu gostei ontem da coragem do Felipe Luiz, porque quando ele tira o... Bota na tela para mim, Flamengo muito superior, pelo menos na posse de bola, né? 69% de posse de bola contra 31% do Esperance, 11 finalizações do Flamengo, 6 do time da Tunísia. O Flamengo acertou 4 vezes o gol, fez 2 gols, o Esperance acertou apenas 2 vezes. O Flamengo trocou 701 passes, é coisa pra dedéu, característica desse time do Felipe Luiz. Quanto mais jogadores desse nível do Jorginho, acho que mais o Flamengo trocará passes. 317 do Esperance, 20 faltas contra 19, 1 cartão pro Flamengo, 4 faltas pro time da Tunísia. Queria trazer o Bigode rapidinho, enquanto a gente bota a arte do grupo do Flamengo, só perguntar pro Bigode o seguinte: muitos passes trocados pelo Flamengo, né? Flamengo dominando o jogo, né?
Sem dúvida, GV, sem dúvida. E a gente viu isso dentro de campo também, né? Não são apenas os números, a gente viu um controle do Flamengo dentro de campo. E eu acho que contra o Chelsea, a gente não vai ter esse controle todo do Flamengo com a bola. Pelo contrário. Eu acompanhei o jogo do Chelsea contra o Los Angeles FC. Na maior parte dos 90 minutos, quem tomou conta do jogo foi o Chelsea, quem tomou conta das ações foi o Chelsea. Então eu acho que contra a equipe inglesa, por isso que eu falei lá no início, GV, sobre a escalação do Pedro. Eu não acho que o Pedro seja fundamental para o Flamengo contra o Chelsea, porque na minha cabeça o Flamengo vai ficar muito mais sem a bola do que com a bola. Boa noite, Tainá, boa noite todo mundo ligado aqui no Prorrogação. Acho que fica uma visão de uma partida boa, de uma atuação bem coerente com o que é o Filipe Luís. Fica também uma questão ali do Flamengo ter diminuído muito o ritmo, muito diminuído demais o ritmo. E ali acho que já começou a entrar ali numa espécie de uma desconcentração, e aí erros de passes bobos. Tanto é que quando o Rossi fez sua única defesa mais destacada no jogo, logo depois o Flamengo esticou um pouquinho a corda e fez 2-0, e aí sim deu uma descansada. Gostei da estreia do Flamengo, gostei das mudanças do Filipe Luís e gostei da execução que o Flamengo teve. De novo, bem coerente com o que quer o seu treinador. Você, Jorge, acho que a gente teve a estreia do Palmeiras, a estreia do Botafogo e agora a estreia do Flamengo. De repente o Botafogo tenha sido o que mais sofreu, o Palmeiras que teve um nível de enfrentamento maior e aqui o Flamengo que, como disse, em algum momento pode ser que a questão de concentração ter abaixado um pouco, porque de repente o adversário não tem oferecido tanto assim. Ainda assim, acho que o Flamengo fez o que precisava fazer, né? Boa noite. Boa noite. Importante vencer, importante chegar contra o Chelsea com esses 3 pontos conquistados para sonhar com alguma coisa, né? E essa alguma coisa é muita coisa, né? É ganhar do Chelsea, é tentar o primeiro lugar e fugir do Bayern. Tudo isso, é um combo aí para pensar em oitavas de final. Acho que é uma atuação que tem um pouco do DNA do Flamengo, quando a gente olha aquele começo de jogo, do time intenso, do time que pressiona, do time que quer ser protagonista, e que quando sai esse primeiro gol, a coisa se tranquiliza. O que o Flamengo sofreu muitas vezes foi a imprecisão, apesar de um volume muito grande, muitas oportunidades, a bola não entrava, e o que podia ser um jogo tranquilo virava ali um drama, um desespero, e às vezes a vitória nem vinha, né? Hoje saiu o gol com 17 minutos. Acho que o que frustrou um pouquinho foi que o Flamengo não conseguiu continuar, né, até o final do primeiro tempo, até porque humanamente é impossível mesmo. Mas com aquela produção, o Flamengo poderia ter feito mais no primeiro tempo, e o segundo tempo é um pouco mais desligado. Aí a gente não sabe, tanto hoje quanto o que aconteceu ontem com o Botafogo, se já é a preocupação com o europeu da segunda rodada, vamos diminuir, vamos dar uma segurada, e isso acabou fazendo os caras se animarem no segundo tempo, né? O Rossi teve que fazer defesa com o pé, eles foram começando a finalizar da entrada da área, até que o Jorginho acha um passe maravilhoso pro Luiz Araújo e fecha o jogo. Então os gols vieram em momentos certos, né? O gol do primeiro tempo evitou que o tempo passasse e fosse virando um drama o jogo, e o gol do segundo tempo quando os caras estavam se animando. O dever estar feito no primeiro jogo, mas óbvio que sexta-feira o nível vai ter que ser melhor, né? Até por esse começo hoje que o Jorge estava falando aqui do Flamengo no jogo, e não só o começo do Flamengo, mas o começo do Esperance também, que deu uma assustada, assim, né? Tipo, a qualidade desses caras é isso aí mesmo. Depois eles até deram uma melhorada. Dava para ser mais, era para ser mais, o 2-0 tá bom, é uma estreia, tem que ir com calma, que avaliação você faz, Gi? Boa noite. Boa noite, acho que sem dúvidas dava para ter sido melhor, acho que o Flamengo tentou controlar demais e tirou o pé muito cedo. Logo aos 30 minutos ali, você já via que o Flamengo estava com um ritmo muito menor do que a gente está acostumado a ver. É claro que o comportamento e a qualidade do adversário condicionaram isso. E aí eu volto a falar também sobre nível de enfrentamento, né? Porque eu acho que o Flamengo, pelo que a gente sabe que tem, poderia ter enfiado pelo menos um 4-0 no Esperance. E a gente sabe também que o saldo de gols pode ser importante no final das contas. E outra coisa que a gente tem que... Mas o Chelsea fez mais ou menos a mesma coisa. É exatamente esse ponto que eu ia falar. Outra coisa que a gente tem que analisar. O Chelsea hoje correu riscos também, assim como o Flamengo correu. Só que eu não acho que o Chelsea vai entrar com o mesmo comportamento diante do Flamengo que entrou contra o LA. E também não acho que o Flamengo vai ter o mesmo comportamento que teve contra o Chelsea. E o Chelsea deu uma poupada, tipo no Enzo, por exemplo. Né? Ele entra no segundo tempo, inclusive faz o segundo gol.
Enfim, acho que é... É que o Chelsea sofreu mais do que o Flamengo, né? Mas a qualidade do LA é bem superior à do Esperance. Sem dúvida alguma. O que me decepcionou um pouco, né? Que a gente ouviu tanta coisa, né? O Esperança, se bem que tinha técnico estreando hoje, né? Mais 11 jogos de invencibilidade, a segunda maior invencibilidade entre todos os times que chegaram pro Mundial. Eu esperava um time que O início deu uma assustada, vai. O início eu falei, caramba, não vai dar pro cheiro, né? O Esperança só conseguiu fazer alguma coisa do jogo quando o Flamengo deu uma diminuída no ritmo, né? É, porque eu tava acompanhando alguns jogos do Esperança já no outro treinador, era um time que marcava alto, era um time que subia a marcação, e acho que hoje, entendendo, e devem ter feito, o treinador novo deve ter feito um rascunho do Felipe Luiz, deve ter entendido que se ele desse marcação alta que ele ia sofrer mais, porque o Flamengo tem uma qualidade de saída muito boa, né? Com o Rossi, com os dois zagueiros e tudo. Hoje não teve o Alexandre, que também dá uma qualidade muito boa de saída, mas em compensação passou a ter o Jorginho. Isso. Então eu imagino que ele deva ter mudado um pouquinho a característica, e aí o Esperança não conseguiu fazer nenhuma coisa nem outra, né? Então, o Esperança foi, sei lá, o Esperança foi ter a bola no campo de ataque do Flamengo depois que já tinha tomado 1-0 com 38, 36, sei lá. Então, assim, foi de fato muito, muito baixo. O Chelsea sofreu bastante, né? O Chelsea sofreu muito até fazer. E foi muito parecido com... E teve chance, com o Sanches LA teve chances mais claras. Teve chances mais claras. Mas tem muito mais E foi qualidade. muito parecido, porque o Flamengo tomou a finalização lá, que o Rossi jogou para escanteio, na jogada seguinte fez o gol. O Chelsea teve um bate-rebate, 3 chances, que nem ia valer porque o cara estava impedido no nascedor, mas foi ali aí na jogada seguinte o Enzo fez, mataram o jogo 2-0, né? Então é o que a gente vai ter ali, o jogo sexta-feira é um jogo que a vitória praticamente define, considerando os outros dois do grupo, a vitória praticamente define o primeiro lugar do grupo, se alguém vencer, né? Chelsea, cuidado, viu? Eu tô falando aqui, já falei várias vezes aqui. Não há motivo pro Flamengo temer o Chelsea. Não há nenhum. A gente vai temer o quê? Bayern de Munique, Real Madrid, PSG, City e talvez a Inter de Milão. O resto, companheiro, o resto dá pra encarar qualquer coisa. E ontem o Boca quase bateu o Benfica. Vencia por 2-0, aí abriu o bico. E o Otamendi, o argentino, foi fundamental no empate do Porto, né? Porque ele sofre o pênalti, que faz o primeiro gol o Benfica, e ele faz o gol de empate já no segundo tempo. Enfim, o campeonato tá pegando fogo, está a todo vapor, Quessadinha. Ainda bem que veio essa vitória, né, grande turma? Porque, como você disse, na sexta-feira, para mim, qualquer resultado é normal. A vitória do Flamengo, a vitória do Chelsea, empate, qualquer coisa pode acontecer. E aí, se acontecer a vitória do Flamengo, o Chelsea vai ter que se virar na última rodada e vice-versa, né? Se o Flamengo perder, ele vai ter que se virar também na última rodada e aí deixa para a terceira rodada para tentar essa classificação. Mas, em linhas gerais, uma atuação dentro daquilo que a gente esperava contra um adversário muito retrancado e o mais importante, 3 pontos logo de cara. Que coisa boa, né? Logo de cara você conquistar 3 pontinhos é algo que o Fluminense vai ter que fazer hoje aqui. Não 3, mas pelo menos 1 pontinho, porque perder logo na estreia é o que ninguém espera, ninguém almeja, né, Sormani? Exatamente, Quesada. O Fluminense é uma tarefa mais difícil, né? Mas vamos falar um pouquinho desse jogo do Flamengo. Flamengo, claro, sempre tem o peso da estreia, entendeu? É sempre complicado. Por mais experiente que seja o grupo do Flamengo, e ele são jogadores cascudos, rodados, com muita vivência no futebol, com vários títulos conquistados, estreia é sempre estreia. E eu não me lembro quem é que falou uma vez que se você não fica nervoso antes do jogo, é sinal que você não está sentindo o jogo. Você tem que sentir o jogo. E é natural você ter um nervosismo. E a gente sentiu que o Flamengo, embora tivesse o domínio, o controle do jogo, ele tinha a posse de bola, foi criando aos pouquinhos, mas dá para notar ainda que esse Flamengo pode render muito mais do que rendeu ontem contra o Esperance. Acho que contra o Chelsea na sexta-feira, eu tô muito entusiasmado. Eu não sei se não é pachequismo, entendeu? Eu tô torcendo, primeiro, tô torcendo pro Flamengo. Eu vou torcer pro time europeu pra quê? Os caras nos tratam como se a gente fosse o quintal do mundo, quando o assunto é futebol. Vene Casagrande, a sua análise
foi bom, 2-0, cabia mais, achou que foi pouco, tá de bom tamanho, aprovou a atuação do time, meu amigo. Mais uma vez, uma boa tarde. Boa tarde, Flavinho, boa tarde a todos que estão nos assistindo. Aprovado, foi uma estreia que eu aprovo, sim. Embora muita gente esteja criticando que poderia ter sido um placar mais elástico, depois eu vou até dar a minha opinião sobre isso, mas acho que quando a gente vai analisar a partida do Flamengo, primeiro a gente precisa levar em consideração que é uma estreia de uma Copa do Mundo. Sempre é diferente. Tal como acontece com as seleções, em Copa do Mundo de Seleções, acontece também com os clubes. Tem aquele friozinho na barriga, aquela ansiedade pelo jogo, estreia é sempre mais complicado. Mas, analisando o jogo do Flamengo, taticamente, tecnicamente falando, foi um jogo muito bem feito. O lance do primeiro gol foi uma baita jogada trabalhada, mostra como o técnico Felipe Luiz treina muito bem essa equipe. Gostei demais dos laterais, Ayrton Lucas e o Varela, que também foi uma surpresa na equipe do time titular. Gostei do meio de campo, com a entrada do Jorginho. Acho que o Jorginho caiu como uma luva nesse meio de campo do Flamengo. Se a gente já imaginava o Jorginho sendo titular com o passar do tempo, eu hoje já consigo cravar. Para mim, o Jorginho é titular do time. Não sai mais do time, né? Para mim, não sai mais do time. Independente de De La Cruz, independentemente de De La Cruz, com todo respeito ao De La Cruz, mas assim, você ser reserva para o Jorginho não é nenhum demérito, muito pelo contrário. A gente pôde ver o Jorginho estreando muito bem, inclusive participando dos 2 gols do Flamengo na partida. Gostei demais do Arrascaeta, sem sombra de dúvidas, que inclusive foi eleito o melhor na partida pela FIFA. Gostei da entrada do Luiz Araújo, que para mim fez uma grande partida e vem justificando o porquê da titularidade dele ao lado do Pedro. Gostei da entrada do Pedro, embora o Pedro não tenha feito uma grande partida, muito pelo contrário, eu acho que o Pedro ele pode entregar muito mais, mas continuo dizendo que ele tem que ser titular, não pelo momento não tira dele. Ele do time. Não né? tirou ele do time, mas para ele ganhar ritmo de jogo, ele ganhar minutagem, ele precisa jogar. Eu acho que ele tem que continuar sendo titular, até porque o reserva imediato para essa posição é o Bruno Henrique e ele não vem fazendo uma boa temporada. Embora o Bruno Henrique tenha entrado bem, deu um fôlego diferente no segundo tempo para a equipe do Flamengo. O próprio Gonzalo Plata, que estava cerca de 2 meses sem entrar em campo, ele entrou muito bem também e me chamou a atenção que ele entrou até na frente do Everton Cebolinha. Então, de maneira geral, taticamente falando, tecnicamente falando, foi uma estreia muito boa do Flamengo. E acho que poderia ter sido mais, Flavinho? Acho que poderia ter sido mais. Acho que o Flamengo poderia ter feito um saldo de gols maior. Mas, independentemente disso, a vitória era o mais importante. Porque o Flamengo entrou como favorito. Então, o Flamengo tinha essa pressão, além de ser uma estreia, a pressão de ganhar desse adversário, que, tecnicamente falando, está muito abaixo do Flamengo. Realmente, a gente pôde ver isso dentro de campo. Mas o Flamengo chegou a ter 81% de posse de bola. Essa posse de bola poderia ter figurado mais em gol, poderia ter figurado mais em bola na rede, mas é um roteiro que a gente já conhece do Flamengo. Não é um roteiro, não é nenhuma novidade para o torcedor do Flamengo. O Flamengo tem muita posse de bola, comanda muito o jogo, é dominante, mas não consegue botar a bola na rede. Mas eu não vou ficar sendo um comentarista chato e reclamar. Pelo contrário, eu vou elogiar. Foi uma boa estreia e é uma estreia que dá uma esperança ao Flamengo de, quem sabe, empatar com o Chelsea na sexta-feira. Ô, Pedrosa, cravou o placar, né? Cantou aqui, sabe tudo, hein? Falou aqui ontem, 2-0 pro Flamengo. Cravou, hein, amigo? Boa tarde, tudo bem? Boa tarde pra você, Flávio. Era o que você esperava mesmo. Casagrande. O jogo em si foi isso mesmo. Sim, eu acho que o placar mostrou também o que foi o jogo? Mostrou. Acho que assim, o Flamengo teve outras oportunidades, o Pedro perdeu um gol sozinho praticamente ali com a bola que ele consegue pegar lascado, ele teve outra oportunidade que ele deu uma caneta e acabou parando na defesa, mas eu acho que o principal ontem, pra mim, foi uma estreia que geralmente é nervosa e o Flamengo manteve uma postura tática de uma equipe dominante. Assim, o Esperance é um time que não é bobo, muito pelo contrário. Tem o próprio Belail, tem o Ian Sassi que tentou um pouco ali, mas não conseguiu ter tanta efetividade. Arrumou nada, Ian Sassi, exato. Não arrumou nada, mas assim, né? desculpa, dependendo do Ian Sassi também, pediu, tá errado. E a verdade é que eu gostei muito da partida do Flamengo, taticamente, tecnicamente. É impressionante como o Jorginho dá um controle muito maior para esse meio campo. É um cara que mapeia o campo o tempo inteiro, sem bola, com a bola, que dá uma qualidade pro time do Flamengo que é diferente da do De La Cruz. O De La Cruz ele consegue fazer a progressão com a bola, consegue correr com bola. O Jorginho não, ele tá sempre no setor da bola. Então quando ele pega na bola, ele carimba como um craque. Seja para poder dar um passe de lado, ou para achar um passe para quebrar linha, ou fazer a assistência que ele conseguiu fazer ontem pro Luiz Araújo.
A transmissão até deu pro Arrascaeta, o man of the match, né, o melhor jogador, mas eu acho que ontem a gente poderia ter colocar para vários melhores jogadores. O Léo Pereira jogou muito, o próprio Ayrton Lucas fez uma boa partida, o Luiz Araújo, para mim, foi um jogador espetacular, jogou demais. Jogou demais. Seu craque foi o Luiz Araújo, melhor em campo, Luiz Araújo, mais com a Arrascaeta. Exato. Não só para o Pedrosa complementar, não só por conta do gol e nem por conta da assistência, mas a partida dele sem a bola foi uma partida extremamente importante. Concordo. Ele podendo recompor para ajudar na marcação. Finaliza aí. E é isso, velho. Eu acho que de forma geral, cara, foi uma estreia que tranquilizou o torcedor do Flamengo de tirar aquela coisa da estreia. Eu acho que o torcedor do Flamengo vai mais confiante contra o Chelsea do que estava confiante ontem contra o Esperance. Porque contra o Chelsea vamos pra cima deles. Contra o Esperance cara, a responsabilidade é nossa. E o Flamengo conseguiu pegar essa responsabilidade e traduzir isso em uma vitória bem consistente. Antes, Fala, Vini. Só para trazer os números do Jorginho nessa estreia do Flamengo. Jogou bem, Porque, né? de fato, ele caiu como uma luva nesse meio de campo do Flamengo. Ele fez 74 minutos em campo, ele foi substituído no segundo tempo, uma assistência, 104 ações com a bola, 92 passes certos de 99, 3 passes longos certos de 4, uma interceptação, 3 duelos ganhos e 3 faltas sofridas. São números, assim, muito bons. E, óbvio, eu não gosto de analisar apenas números em uma partida. Quem assistiu ao jogo sabe o que a gente está falando aqui, que o Jorginho jogou muita bola. Chegou muito bem com a camisa do Flamengo. E nem parecia estreia, né? O cara tava muito à vontade. Vini, eu quero que você... Então tá aí, né? Tá aí um pouco do que foi comentado, um pouco dessa análise aí entre os comentaristas. A gente fez um grande resumo pra vocês, todos elogios, a grande atuação do Flamengo, a grande estreia do Mengão no Super Mundial de Clubes. Diz se vocês gostaram, se não gostaram, a gente tá trazendo um novo estilo de vídeo, né? Um pouco mais completo, com muitas análises ao mesmo tempo no mesmo vídeo, para facilitar também vocês e não terem que assistir diversos vídeos para poder ficarem antenados sobre tudo o que aconteceu, sobre todas as opiniões da imprensa brasileira em relação ao Mengão. A gente vê que foi uma estreia muito interessante do Jorginho, muito boa a estreia do Jorginho. Ele pôde controlar o meio de campo, como comentou bem ali o Vene Casagrande, o Pedrosa também elogiou a atuação do Mengão. Outro ponto positivo, Luiz Araújo, incansável, impressionante. Pontos negativos, o Pedro, né, ficou muito isolado, a bola pouco chegou no Pedro. Eu acho que fez bem mudar ali no segundo tempo o Felipe Luiz tirar o Pedro. Faltou o Pedro participar mais, né? Era um jogo com a bola muito localizada no meio de campo e, consequentemente, os atacantes ficam um pouco deslocados. Ainda mais o centroavante mais parado, que é o Pedro. Se a bola não chegar, pouco ele vai participar do jogo, né? Infelizmente. Mas uma grande estreia. O Flamengo agora pegará o Chelsea na sexta-feira. E se vencer, já garante ali, de certa forma, a classificação praticamente, né? Porque um confronto direto contra o outro principal rival. Aí o Mengão vai com tudo para conseguir o primeiro lugar do grupo. Diz o que vocês acharam, comentem abaixo. Daqui a pouco voltaremos com muito mais informações. Até logo mais. Valeu!